para além disso tudo, o presidente Donald Trump está lidando com outras pautas muito importantes, até de futebol, que ele não sabia nem o que era cartão vermelho, ele entrou nesses assuntos. Mas eu queria te perguntar de um assunto das últimas horas agora, que é, acho que, a pauta mais urgente de todas, que a gente tinha separado para conversar contigo, que é sobre guerra contra o Irã. Estados Unidos tem dito que o cessar-fogo realmente acabou. A gente até tem um trecho do presidente Donald Trump falando isso, e o Irã respondendo como fez lá atrás, no início da guerra, atacando os Estados Unidos através ali das bases no Kuwait e no Bahrein. A gente vai escutar agora a sonora do presidente Donald Trump e a gente volta daqui a pouquinho para ouvir a análise do Uriel. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. Não dá para dizer que é uma grande surpresa, né, Uriel? Não, inclusive porque ataques já estavam acontecendo há bastante tempo, né? Entre Irã e Estados Unidos, principalmente no Estreito de Hormuz, e agora acontece talvez ali aquilo que pode ser um rompimento oficial. Eu digo que pode ser, Natália, porque ainda não há o que a gente teve até agora de declaração oficial foi justamente isso, o Donald Trump dizendo que ele acredita que o cessar-fogo tenha acabado. E aí, quando ele diz que ele acredita que o cessar-fogo tenha acabado, isso pode significar duas coisas, tanto a possibilidade que de fato isso tenha acontecido, ou também pode servir como um instrumento de pressão para que os iranianos eles mudem sua abordagem. Agora, eu gostaria de frisar que isso acontece em um momento bastante delicado para o Trump, porque ele está agora também em uma reunião na cúpula da OTAN, na Turquia, né? Então, ele chega lá nesse contexto agora, deixando ainda mais evidente tudo aquilo que muitos analistas estavam falando até então, que era a maneira como esse acordo, esse memorando de entendimento entre os dois países era algo extremamente vulnerável. Ele, ao fazer certas críticas também, ele acaba expondo as próprias contradições daquilo que ele havia falado recentemente também, dizendo que as pessoas com quem ele estava negociando agora no Irã eram pessoas completamente diferentes daquelas que estavam no poder anteriormente, e aí a gente aqui como analista sempre falou que não era esse o caso, até mesmo porque quem estava no poder agora era a Guarda Revolucionária Islâmica, que passava a ter talvez uma característica muito mais militarizada do que do regime teocrático de antes, ou seja, com uma influência menor do líder supremo nas decisões do regime. Então, talvez isso tudo seja o resultado dessa mesma Guarda Revolucionária Islâmica, que hoje está no poder por conta diretamente de ações do Donald Trump, que quer consolidar o seu poder e o controle do Estreito de Hormuz. Essas embarcações, algumas delas, estavam muito provavelmente tentando escolher rotas que não contassem com a aprovação do regime iraniano, que quer, sim ou sim, ter o controle de tudo que se passa por ali. Portanto, o regime achou que estava numa posição de vantagem para poder realizar certos ataques, e acreditava, inclusive, que pelo fato do Trump estar ali na cúpula da OTAN, na Turquia, que talvez os Estados Unidos não fossem responder da maneira como responderam, fazendo mais de 80 ataques. Então, é uma situação aí em aberto ainda. Ô, William, e a gente não vai ter mais muito tempo, porque eu já estou enxergando o ministro da janela, mas, então, o que a gente fala? Hamas, OTAN você já falou um pouquinho, e a gente volta a conversar essa semana sobre a OTAN, porque é hoje que o Trump participa efetivamente, e Venezuela. Faz um tempo que a gente não fala sobre a situação da Venezuela. O que você acha? Talvez Hamas, já que a gente estava falando de uma guerra muito importante, tem uma outra ali no Oriente Médio há bastante tempo, e teve novidades sobre o Hamas essa semana, sobre a faixa de Gaza?
Pode ser. Falamos dos outros assuntos nos outros dias também, mas em relação ao Hamas, existe de fato uma sinalização do grupo que ele estaria disposto a abrir mão do controle da faixa de Gaza, e então isso acontece em um contexto no qual aquele plano de paz do Trump para Gaza, ele está também bastante travado, o que mostra que aquilo que ele gosta de vender como uma grande capacidade de negociar acordos internacionais, ele falou de novo agora na cúpula da OTAN que ele já fez 8, 9 acordos de paz entre os países, mostra que tudo isso não passam de palavras vazias, porque são sempre acordos mal negociados, negociados com pressa e muitas vezes que ele acaba ali apenas vendendo como vitória. Então, se ele merece um prêmio de paz, vai ser realmente só um prêmio inventado pela FIFA para dar nas mãos dele. Mas, de fato, assim, essa movimentação do Hamas, ela tem sido interpretada como algo intencional do grupo, não porque quer, de fato, largar o poder na faixa de Gaza, perder a influência. Não é isso. Mas sim como uma sinalização de que se existe alguém que está impedindo a paz hoje, enfim, a paz na região, a paz na faixa de Gaza, ou a conclusão, a continuidade daquele acordo negociado pelos Estados Unidos, esse ator é Israel e não o próprio Hamas. Então, é dessa maneira como isso tem sido interpretado. E aí o Hamas faz isso também para se aproveitar de uma situação de distanciamento entre Donald Trump e o Benjamin Netanyahu, que estão ali talvez na maior tensão das relações entre os dois que eles já tiveram em todo esse tempo. Dá tempo de a gente falar de Venezuela sim, viu, Urian? Acho que do principal que eu queria te ouvir é sobre o quanto a gente não consegue ainda entender o tamanho da devastação dos terremotos lá na Venezuela. Venezuela, antes mesmo da captura do Nicolás Maduro, já era um país com crise política e econômica, aquela devastação, né, na população e tudo mais. Aí acontece a captura do Nicolás Maduro e agora acontecem os 2 terremotos, uma distância minúscula, né, de 5 quilômetros, uma destruição, 30 mil desaparecidos, mais de 3 mil mortos, muitos enfermeiros, médicos, policiais. A gente não sabe ainda exatamente todo mundo que morreu, todo mundo que ainda está desaparecido, enfim. Como que a Venezuela vai se ressurgir depois disso tudo? Será que finalmente com uma ajuda internacional maior, com uma atenção internacional maior? Porque isso é para destruir um país quase que por completo, né? Existe, Natália, toda uma dificuldade já por conta da maneira como o Estado venezuelano por si só, ele já estava extremamente degradado. Então, lembrando que esses terremotos, por que eles foram tão devastadores além da magnitude em si? Por conta da combinação de 2 eventos fortes aí, de 2 terremotos diferentes que aconteceram com 40 segundos de diferença. Então, você já tinha uma infraestrutura que não era preparada para isso. Vem o primeiro terremoto, ele abala essa infraestrutura, aí depois vem o segundo, ele ajuda a destruir aquela infraestrutura que já estava degradada. Então, você tem, de fato, uma receita para o desastre, que é o que a gente tem observado. Aí, um Estado também completamente ineficiente, que teve as Forças Armadas com o seu papel distorcido ao longo de décadas. Então não dá nem para falar de algo apenas recente, mas ao longo de muitos anos, Forças Armadas que deveriam, teoricamente, ser a primeira força a aparecer para tentar socorrer a população, mas isso não aconteceu. E por que isso não acontece? Porque ela virou uma força basicamente de repressão contra dissidentes, de uma força militar, um braço militar para esse governo, que é o governo interino da Delcy Rodrigues. E como que esse governo ele se sai em relação à sua resposta para essa crise? Ele tem sido duramente criticado por ter demorado, inclusive uma das atitudes, Natália,
e eu concluo por aqui que talvez até acabe de responder, né, tudo isso, é o fato de que em determinado momento, o que a Delcy Rodrigues fez? Ela pegou e realizou uma cerimônia com socorristas, ou seja, essas pessoas que deveriam estar ali tentando ajudar a população soterrada debaixo de escombros, estavam sendo utilizados para fazer uma cerimônia pública, para tentar mudar a percepção pública da reação do governo, enquanto ela usava um casaco de mais de $1.000 da Moncler. Então, eu acho que isso diz muita coisa. Com certeza. Urian Fancelli, nosso analista aqui, internacionalista, esteve aqui para falar agora, falou de Venezuela, mas a gente também falou de OTAN, e a gente falou muito sobre a ida aí do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para falar em audiência pública contra o tarifaço, das duas tarifas. Urian, muito obrigada, hein? Como eu prometi, que você volta durante essa semana para a gente continuar falando desses assuntos todos muito importantes. Combinado. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu.